Olá, eu sou o Noemias. Estamos preparando para fazer mais uma transmissão ao vivo. Eu quero contar para vocês, muito obrigado pela sua presença, a todos vocês que estão nos assistindo. Em 1994, quando eu passei no concurso da Secretaria de Fazenda e fui trabalhar fazendo na Receita Estadual para tomar posse. E quando eu estava indo tomar posse, antes de eu ir, eu passei no grande templo e comprei um livro. Naquele livro tinha o título Floresça onde está plantado. E ao pegar aquele livro, eu vi uma história muito interessante de uma jovem senhora, uma esposa de um soldado americano que havia se casado recentemente, e ele, o soldado ainda jovem, foi transferido e estava destacado num quartel longe, na beira do deserto, na beira de tribos indígenas. E aquele soldado, ele, muito animado, a sua esposa não quis ficar longe dele, disse: não, eu quero ficar próximo de você. E como não podia ficar no quartel, ele arrumou uma casinha ali perto de uma aldeia. E ali naquela aldeia, aquele jovem soldado com a sua esposa passava ali todas as noites. Ele vinha do quartel para pousar com ela, mas ela passava durante o dia sozinha. E ao passar o tempo, ele também foi chamado para fazer batida nas fronteiras ali com o México. E ele ficava até 15 dias sem voltar para casa. E a mãe e a jovem esposa, que morava em uma das grandes cidades dos Estados Unidos, foi ao quartel e resolveu passar um telegrama para a mãe dela dizendo: eu vou voltar para casa, mãe, não suporto mais. E a mãe dela, da jovem senhora, mandou um outro telegrama de volta dizendo para ela o seguinte: minha filha, 2 homens estão numa penitenciária. Um olha para baixo, contempla os ratos e a sujeira que existe naquela penitenciária precária daquele lugar. E o outro olha para cima e contempla as estrelas do céu. Então, tudo depende do nosso olhar. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem luz, tudo terá luz. Mas se os seus olhos forem trevas, quão terríveis serão tais trevas. Eu quero basear a nossa palavra nesta tarde em Isaías 45, 22, que o Senhor diz assim, pela boca do profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O profeta Isaías estava dizendo, através do Espírito de Deus, dizendo: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra,
porque eu sou Deus e não há outro. Olha bem que olhai para mim e sereis salvos, né? Não é simplesmente olhai para mim, não. Olhai para mim e sereis salvos. Porque quando o homem olha para Deus, ele, com certeza, ele vai adquirir, ele vai ter algo maravilhoso. Você que está olhando este vídeo agora, se você olhar para... Você pode estar olhando para mim com seus olhos humanos, materiais. Mas o interessante será você olhar para Deus. Você pode olhar para mim, mas com a sua mente olhando para Deus. Como que é isso, Noemias? Como que é isso? Eu vou te contar uma outra experiência. Eu estava em Campos de Julho. E um dia, eu estava sozinho ali naquele lugar, não tinha parentes. E estava recém-separado da família, estava realmente muito sozinho. E então eu disse... Eu fui à casa do pastor e falei com ele. Falei, pastor, eu não vou conseguir ser crente. Está muito difícil para eu sozinho aqui ser crente. Então eu vim avisar o senhor para que, se alguém disser para o senhor pode falar que eu vim avisar e que não se escandalize comigo. E ele disse assim, irmão Noemias, a tua vitória está em vir ao culto, está em vir à igreja. Ele estava trepado numa escada fazendo um serviço, e eu falei, tá bom pastor, virei as costas e fui embora. Mas no próximo domingo, isso foi no decorrer da semana, e no domingo eu fui falar com aquele pastor, ou melhor, no domingo eu já fui ao culto. Mas eu só fui ao culto por causa daquela palavra que o pastor havia falado. O pastor havia falado que a minha vitória estava lá dentro da igreja. Então eu fui ao culto. E chegando lá no culto, de cabeça baixa, me sentindo acusado da minha condição precária de cristão, tão pecador, tão falho. Estava ali de cabeça baixa, não tinha coragem nem de ficar de cabeça erguida. Mas eu estava ali de cabeça baixa, dizendo para mim, parecia que o inimigo estava me acusando. Esse povo é santo, sai daqui, aqui não é seu lugar. Mas eu ali de cabeça baixa e esperando ver o que Deus ia fazer, porque o pastor disse que a minha vitória estaria ali dentro da igreja. Então quando o pastor deu oportunidade para que o porteiro, que era um diácono, ele era um policial, comandante do destacamento da polícia naquela localidade, e quando o pastor deu oportunidade para ele, o Espírito Santo me disse, eu vou falar contigo agora. E eu disse, então, ó Espírito Santo, fala mesmo, mas fala bem claro, porque eu não estou em condição de interpretar nada. Então eu disse para o Espírito Santo me falar bem claro. Enquanto o pregador foi para a frente, ele pegou a Bíblia, pegou a harpa e disse, vou cantar um hino. Que uma certa vez eu senti de cantar esse hino. E naquele hino dizia, o hino 20 da harpa cristã, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus,
porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Então eu disse: ó Espírito Santo, é para mim olhar para Ti? E continuei esperando. Na leitura da palavra ele leu Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E eu entendi, aí eu falei para o Espírito Santo, eu entendi qual é a mensagem. O Senhor está mandando que eu olhe para Ti. Tá bom. Levantei os olhos, olhei para frente, olhei de um lado, olhei do outro, olhei para trás. Baixei a cabeça novamente e disse para o Senhor: olha, eu não te vi. Eu olhei para frente, olhei de um lado, do outro e para trás e não te vi. O Senhor disse que é para mim olhar para Ti, mas como eu vou olhar para Ti se aqui não tem nenhuma imagem Tua, se aqui não tem o Senhor, não... Como que eu posso olhar para Ti? E o Espírito Santo, muito sabiamente, me respondeu imediatamente, dizendo: tu não estavas olhando para Ti agora mesmo? Então eu entendi que quando eu estava olhando para a minha situação, isto é, pensando em mim, né, pensando na minha miserabilidade, quando eu estava pensando nos meus pecados, nas minhas condições precária diante de Deus, que nem era digno de estar ali. Quando eu estava fazendo isto, eu estava olhando para mim. Então nós podemos olhar para nós mesmo estando cego, mesmo de olhos fechados. Você pode olhar para alguém, mesmo essa pessoa estando longe de você, e você não tendo nenhum aparelho eletrônico, nada para você ver aquela pessoa, mas você pode estar olhando para aquela pessoa naquele momento em que você está pensando nela. Então qual foi o meu entendimento? Eu estava pensando em mim, e isto é, eu estava olhando para mim. Então eu entendi que quando eu estava pensando em Deus, era só eu pensar nele, eu estaria olhando para Ele. Então é interessante você saber que quando você está pensando em alguma coisa, espiritualmente você está olhando para aquela coisa, para aquele objeto. Se você estiver pensando em uma pessoa, essa pessoa pode estar do outro lado do mundo, pode estar na Lua, pode estar numa galáxia, pode estar numa aeronave, por onde estiver essa pessoa. Se você estiver pensando nela, naquele momento você está olhando para ela. E se você está pensando em Deus, então você naquele momento você está olhando para Deus. Isaías 45, 22 que nos diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus está falando para você, pensai nele. Fixa o seu pensamento em Deus. Então o que eu fiz naquele momento, quando o Espírito Santo me disse que era para eu olhar para Deus, quando ele disse que era para mim olhar para Ele, então o que eu fiz? Que eu entendi como é olhar para Deus. Então eu comecei a dizer e a pensar em Cristo lá na cruz do Calvário. Eu quis pensar nele lá na cruz do Calvário, porque eu estava muito necessitado. Eu sabia que a minha condição era a pior possível. Então eu comecei a pensar em Deus e a dizer: Jesus morreu na cruz para me salvar. Comecei a olhar para Cristo lá na cruz, comecei a olhar para o Senhor lá na cruz do Calvário, e eu dizia comigo mesmo, e eu dizia, Jesus morreu na cruz para me salvar. Esse era o que eu falava no pensamento, e conforme eu falava, eu imaginava Cristo ali na cruz, de braços abertos e de cabeça baixa ali,
sendo crucificado pelos meus pecados. Então eu dizia: Jesus morreu na cruz para me salvar. Então os meus pecados ali estava sendo lavado. Em Apocalipse capítulo 22 está escrito: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então bem-aventurado aqueles que lavam, não são os que lavaram nem que vão lavar. Então eu comecei a pensar, fui para casa falando: Jesus morreu na cruz para me salvar. Dormi falando: Jesus morreu na cruz para me salvar. Levantei no outro dia falando: Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu tinha que sair de Campos de Júlio e ir a Vilhena, passar por Comodoro e ir até Vilhena. Então eu fui pela estrada dirigindo o meu carrinho dizendo: Jesus morreu na cruz para me salvar. No meio da estrada eu esqueci um pouquinho, parei de falar. De repente os pensamentos negativos e pensamentos pecaminosos começaram a entrar na minha mente. De repente eu me senti tentado, quando de repente como de súbito eu falei assim: Jesus tem misericórdia. Eu voltei, esqueci novamente, voltei e comecei a dizer: Jesus morreu na cruz para me salvar. Então quando eu dizia Jesus morreu na cruz para me salvar, então esses pensamentos todos foram embora. Fui até Vilhena, voltei de lá dizendo: Jesus morreu na cruz para me salvar. Quando eu passei de Comodoro, vindo de volta, passando de Comodoro, antes de chegar em Campos de Júlio, eu fui renovado em mistérios com Deus, e eu senti novamente a minha comunhão com Deus voltar, e eu voltei a ter a comunhão com Deus, e senti que os meus pecados estavam perdoados. Me senti lavado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então essa que é a boa notícia, você olhar para Jesus. Então tudo depende da sabedoria. Então quando aquela moça recebeu aquela mensagem da mãe dela, que eu contei no começo da mensagem, quando aquela moça recebeu aquela mensagem da mãe dela, aquela moça começou a pensar e a dizer: mas que eu vou ver aqui, para onde eu vou olhar aqui nesse deserto? A mãe dela havia dito para ela que tinha 2 homens numa penitenciária. Um olhava, contemplava as estrelas do céu, e o outro olhava, contemplava as imundícias da prisão. E o resultado daqueles 2 prisioneiros, aquele que contemplava as estrelas saiu, foi liberto, e o outro foi enforcado. Então quando ela falou assim: então como que eu vou fazer agora para que eu possa contemplar as estrelas? Ela começou ali a contemplar as estrelas daquele lugar, e ela descobriu que o céu ali é muito bonito, é um lugar muito próprio para fazer pesquisas no universo. E também ela fez amizade com uma família indígena, e eles começaram a coletar, ela começou a coletar peças que encontrava no deserto, conchas e outras pedrinhas que foram coletando ali no deserto, e ela escreveu livros. E essa história dessa moça que escreveu esses livros, essa coleção escrita por essa moça, se tornou uma das principais fontes de pesquisa nos Estados Unidos. Isso que ela escreveu lá. Então, ela não estava vendo algo de bom. Ela só via o que não prestava. Ia embora, ia perder a oportunidade de ter feito aquela coleção de livros, na qual ela ficou famosa nos Estados Unidos. Então, a palavra de Jesus, voltando também ao que Jesus disse: se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão terríveis serão tais trevas.
Então é hora de nós olhar, saber para onde olhar e saber como olhar. Tem muita gente que olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus, mas não vê e não sente nada, porque os seus olhos estão tapados, estão cegos. Eles pegam a Bíblia e vê milhões e milhões de defeitos, não conseguem entender a palavra, não conseguem entender o Evangelho, não conseguem entender a mensagem divina. A Bíblia para ele é como um livro selado, ele nada entende. Mas se você agora começar a estudar a palavra de Deus, a examinar a palavra de Deus e saber que nela você vai encontrar a sua salvação, e se você souber olhar para Deus agora e começar a deixar os seus pecados, não preocupa com as coisas desta vida, olha para Jesus, conforme está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha para Jesus na cruz, que assim os seus pecados vão ser perdoados. Olha para Jesus na cruz, porque ele morreu ali para te salvar. Então, meu amado irmão, meu amado ouvinte, então você que tem ouvido essa mensagem, divulga esta mensagem, compartilha, curte, comente e faça alguma coisa para que outras pessoas possam ouvir também, e que Deus vai te abençoar. E para de olhar para os seus problemas, para de olhar para as suas dificuldades, mas olha para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Contemple a sua vitória, contemple as estrelas do céu, as estrelas por onde você vai caminhar, contempla o êxito e a vitória que Deus vai te dar, que Deus há de te conceder, porque Ele é maravilhoso, Ele é forte e poderoso na guerra. Aleluia! Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus te abençoe, Deus te dê vitória, em nome para a glória de Jesus. Comente, divulgue, e você será abençoado. Amém.